A saga de filmes Jogos Mortais é conhecida pelo seu terror psicológico e aquele bonequinho de ventríloco controlado pelo Jigsaw, mas além disso também é conhecida por suas armadilhas altamente mortais que fariam você ter pesadelos só de imaginar estar em uma delas. E nesse vídeo nós iremos abordar as armadilhas de Jogos Mortais que você jamais iria sobreviver. Então antes de começarmos, já vai logo deixando o like e sem mais enrolação, partiu pro vídeo. Vamos começar com uma das armadilhas mais simples da franquia. Isso até você perceber o único detalhe que torna a sobrevivência matematicamente possível. A armadilha Venus Flytrap do filme Jogos Mortais 2 aparenta ser bem simples. Tudo o que você tem que fazer é pegar uma chave atrás do seu olho, antes que a máscara de metal transforme sua cabeça em purê de batata. Além disso, você tem apenas 59 segundos. Parece simples, né? Bem, um cirurgião especialista em traumatismos explicou por que essa armadilha possui uma taxa de sobrevivência de 0%. Não é apenas devido à dor. Primeiro, temos o fator choque. O seu cérebro precisa de pelo menos 10 a 15 segundos para processar o que está acontecendo. Esse é o tempo literal de processamento neurológico. E quando você percebeu o que tem que fazer, metade do seu tempo já foi embora. Mas aqui está o verdadeiro problema. A anatomia humana torna isso literalmente impossível. A chave está localizada atrás do seu olho, obrigando você a não apenas cortar a órbita ocular, mas também contornar artérias cruciais que, se cortadas, podem causar inconsciência em menos de 30 segundos. Então, mesmo que você seja um cirurgião impecável, capaz de realizar uma cirurgia em si mesmo, boa sorte com isso. O procedimento levaria no mínimo 45 segundos, isso supondo que você tenha mãos mais firmes do que um neurocirurgião preenchendo a declaração de imposto de renda. A maioria de nós não consegue nem colocar lentes de contato sem piscar 2 vezes, e no tempo necessário para realmente destravar a armadilha, você levaria no mínimo 90 segundos, para uma tarefa que lhe dá apenas 60. A matemática não mente, essa armadilha não foi projetada para testá-lo, mas sim para te matar. Agora, se você achou a Venus Flytrap aterrorizante, espere até ver a Silent Circle, ou traduzindo, Círculo Silencioso. Imagine o filme Um Lugar Silencioso, só que no lugar de alienígenas ilegais temos cordas de metal conectadas diretamente às suas cordas vocais. Se você fizer qualquer tipo de barulho, a corda de metal irá arrancar sua garganta mais rápido do que a sua ex-namorada. E é aqui onde se torna praticamente impossível sobreviver. Seu corpo possui reflexos involuntários que você não consegue controlar fisicamente. Até mesmo neurologistas confirmam que essas reações estão literalmente programadas no seu cérebro. Para começar, nós temos resposta à dor. Nossos corpos gritam antes mesmo que nosso cérebro perceba o que está acontecendo. E segundo, temos reflexos de susto, que não podem ser suprimidos ou retraídos, e desencadeiam uma resposta vocal em 1/10 de segundo. E 3. Respostas cardiovasculares que causam respiração ofegante involuntária sob estresse excessivo. No entanto, aqui está a parte mais cruel e genial. O limite de ativação da armadilha é de 40 decibéis, o mesmo que uma biblioteca silenciosa. Porém, a respiração pesada causada apenas pelo medo atinge 45 decibéis. Isso quer dizer que o seu próprio instinto de sobrevivência literalmente ativa a armadilha. Agora imagine tentar ficar mais quieto que uma biblioteca enquanto você caminha por cacos de vidro espalhados pelo chão e vê outras pessoas morrendo. Isso não é apenas um teste de resistência, também é engenharia sádica. Mas calma que só estamos começando. As próximas armadilhas farão essas duas parecerem brincadeira de criança, de tão maquiavélicas e perversas. A armadilha do pêndulo pode até parecer simples. Tudo o que você tem que fazer é quebrar os ossos da sua mão inteira para impedir que uma lâmina afiada balançante corte você ao meio. Porém, alguns engenheiros mecânicos já explicaram porque é fisicamente impossível sobreviver a essa armadilha. E é bem mais complexo do que parece. Para começar, temos a física. A lâmina do pêndulo pesa mais de 20 kg e balança a uma velocidade de 14 km por hora. E isso é o suficiente para cortar aço reforçado. Mas aqui está o detalhe que todo mundo esquece. Mesmo que você conseguisse escapar da armadilha, o pêndulo não iria parar. O verdadeiro objetivo do pêndulo é balançar para frente e para trás e assim por diante. E na hora que você conseguisse escapar da armadilha, a lâmina ainda estaria balançando e você seria cortado ao meio. Agora vamos dizer que de alguma forma você conseguiu quebrar cada osso das suas mãos, todos os 27 ossos. E mesmo assim a lâmina continua balançando. Bem,
É como tentar parar um trem em alta velocidade jogando marshmallows. As leis da física não se importam com a sua vontade de viver. A vítima original, Seth, fez tudo de forma quase perfeita, esmagou suas mãos em tipo recorde e mesmo assim foi cortado ao meio, porque aparentemente Jigsaw levou a frase "dividimos, caímos" literalmente demais. Essa armadilha é aqui onde Jigsaw conseguiu seu doutorado em biologia humana e é aterrorizante. Essa armadilha consiste em 15 ganchos perfurando seu corpo, incluindo sua mandíbula. Você tem apenas 59 segundos para arrancar todos os ganchos antes que uma bomba seja detonada. Parece brutal, porém é possível, certo? Errado. Cirurgiões traumatologistas analisaram essa armadilha e descobriram algo terrível. E aqui está uma explicação médica. Cada gancho está posicionado com precisão em um vaso sanguíneo importante. A remoção de apenas um deles causa uma perda de sangue catastrófica, e seu corpo começaria imediatamente a executar os protocolos de emergência. Em 15 segundos, sua resposta de choque seria iniciada. Em 20 segundos, sua pressão arterial cairia drasticamente. Em 25 segundos, suas funções motoras iriam falhar. Em 30 segundos, sua visão ficaria embaçada, então não seria possível fisicamente remover todos os 15 ganchos antes que o seu corpo desligasse. Aqui não se trata de tolerância à dor ou força de vontade, é pura biologia. Seu corpo literalmente vai parar de funcionar antes que você consiga terminar essa armadilha. Ela não está testando a sua vontade de viver, está explorando a anatomia humana básica para garantir a sua morte. É como tentar terminar uma maratona enquanto você está sangrando ativamente. E, alerta de spoiler, o sangramento sempre vence. Agora, se você acha que essas armadilhas são ruins, espere para ver o que acontece quando Jigsaw resolve usar a psicologia humana básica contra você. Essa próxima armadilha prova que a sua própria mente é mais mortal do que qualquer lâmina. A armadilha da caixa de lâminas, ou Razor Box Trap, não é apenas cruel, mas também é uma aula de mestre sobre como explorar a psicologia humana. Aqui você está envenenado, morrendo, porém nós temos um antídoto dentro de uma caixa forrada com lâminas de barbear. Parece bem simples, né? No entanto, de acordo com a neurociência, é praticamente impossível sobreviver a isso quando o seu cérebro percebe uma solução que salva vidas. Quando você está morrendo, isso desencadeia o que é chamado de resposta aguda de sobrevivência. Aqui, o seu córtex pré-frontal, a parte que é responsável pelo pensamento lógico e racional, literalmente desliga. E o seu lado primitivo assume completamente o controle. E aqui está a parte aterrorizante. Até mesmo as pessoas que sabiam sobre essa tal resposta neurológica não conseguiam evitar usar as duas mãos. Seu próprio corpo está literalmente programado para te manter vivo. Ele não compreende a complexidade de uma armadilha, porém Jigsaw sabia disso. A caixa foi projetada para que ambas as mãos ativassem o mecanismo de travamento. As lâminas são anguladas como arame farpado. Quanto mais você entra em pânico, mais fundo elas cortam. Agora, essa armadilha não é apenas sobre fraqueza, mas sim é pura neurociência. Se a armadilha Razor Box ativa o seu instinto de sobrevivência, a armadilha Ice Block transforma isso em algo muito pior. Aqui, 2 blocos de gelo massivos estão pendurados sobre a sua cabeça. E você tem que resolver uma série de quebra-cabeças antes que o contador chegue a 0. E quando você para analisar a psicologia por trás dessa armadilha, você percebe algo muito interessante. Ao encarar uma ameaça de cima, o seu cérebro ativa uma parte que já ajudou nossos ancestrais a ficarem vivos. Quando os predadores atacam a partir de árvores, o que acontece é brutal. Primeiro, a sua amígdala irá forçá-lo a observar a ameaça. Segundo, 2 substâncias hormonais do estresse irão inundar o seu sistema. E terceiro, a sua função cognitiva irá diminuir em 80%. E quarto, a resolução de problemas se torna literalmente impossível. O quebra-cabeça em si não importa muito. Poderia ser tão simples quanto 2 mais 2. Quando você está sob essa quantidade de ameaça, o seu cérebro fisicamente não permitiria que você ignorasse o que está acima de você e se concentrasse no quebra-cabeça em questão. A parte genial é que os blocos de gelo são deliberadamente colocados em uma altura suficiente para fazer seu cérebro entrar em colapso. Isso significa que essa armadilha é pura tortura psicológica. Porém, essas armadilhas estão apenas brincando com a sua mente. Logo em seguida, Jigsaw resolve transformar a empatia humana em uma arma. E confie em mim quando falo que ser uma boa pessoa nunca foi tão mortal.
A armadilha da espingarda carrossel, também conhecida como Shotgun Carousel, pode até parecer só mais uma armadilha perturbadora, mas na verdade é uma verdadeira aula de tortura psicológica. Imagine isso: 6 funcionários da área da saúde estão presos em um carrossel giratório, e o executivo William Easton tem que decidir quem vive e quem morre. A regra é cruelmente simples: apenas 2 pessoas podem ser salvas. Para isso, Easton tem que sacrificar os outros com um disparo de espingarda, ou se colocar em risco para tentar poupá-los. Agora, aqui vem um detalhe mais brutal. Para salvar alguém, Easton tem que suportar descargas elétricas violentas passando pelo seu corpo. No primeiro choque, a dor é insuportável. No segundo, quase impossível de aguentar. Mas no terceiro, nenhum ser humano conseguiria sobreviver. A quantidade de eletricidade necessária causaria uma parada cardíaca instantânea. Ou seja, salvar a segunda pessoa já é praticamente uma sentença de morte para ele. E aí que está a verdadeira maldade por trás dessa armadilha. Ela não é apenas sobre dor física, é sobre destruir você por dentro. Os seres humanos nascem com empatia, é natural que sintamos a dor do outro. E nesse carrossel, você é obrigado a criar laços emocionais com essas pessoas e se importar com elas, só para depois ver elas morrerem. O seu cérebro não te dá escolha, ele te força a sentir. E no fim das contas, essa não é apenas uma máquina de matar, é também uma guerra psicológica. Um jogo cruel que transforma a empatia, algo que nos torna humanos, na maior das torturas. Quando falamos em manipulação emocional, poucas coisas são tão cruéis e perturbadoras quanto a infame armadilha da execução pública, também conhecida como Public Trap. Imagine a seguinte cena: 3 pessoas estão penduradas sobre lâminas afiadas e você tem que decidir quem será a primeira a morrer. Parece uma escolha bem direta e simples: salvar quem você ama, salvar a si mesmo ou salvar outra pessoa. Mas quando chega o momento, nada é tão simples assim. O problema está no tempo, na pressão e no choque. Nosso cérebro não foi feito para lidar com decisões tão brutais em segundos. E se eu não me engano, tem até um nome para isso: paralisia da decisão. Quanto mais opções e mais emoção envolvida, mais lento e confuso fica o raciocínio. E o que acontece quando você trava? Simples, você não pensa e age por instinto. E esse instinto raramente é racional. Você não considera quem está ali, não pesa quem merece viver, você só quer sobreviver. E o mais perturbador é que isso significa que, mesmo que uma das pessoas seja alguém que você ama, sua mente pode simplesmente apagá-la da equação. Essa armadilha não prende apenas corpos, ela também prende a consciência humana. É como se pedissem para você desarmar uma bomba enquanto resolve uma prova de filosofia moral. A diferença é que nessa prova, a questão é a vida de quem você ama, e a bomba é a sua própria sanidade. Essas armadilhas não estão apenas testando a sua coragem, elas estão brincando diretamente com a sua mente. Mas Jigsaw não para por aqui. Ele resolve usar algo que ninguém jamais poderia escapar: a própria física. Sim, as leis de Newton se transformam na causa da sua morte, e acredite, nunca foram tão letais quanto nessa armadilha. Muitos dizem que a taxa de morte é de 100%. E eu estou de acordo, porque aqui não existe acaso, não existe sorte. Tudo é friamente calculado. É a ciência pura se transformando no seu pior pesadelo. A Rat Trap é uma das armadilhas mais marcantes de Jogos Mortais. De primeira parece apenas uma máquina estranha segurando o homem, mas quando ela entra em ação, é aqui onde o terror começa. Cada membro, braços, pernas e até a cabeça é lentamente torcido até os ossos estralarem, criando uma cena perturbadora de dor física e psicológica. O maior terror em si não é apenas a dor, mas também a consciência. A vítima sente e assiste seu próprio corpo sendo destruído aos poucos, enquanto quem presencia a cena carrega a pressão de escolher entre salvar ou deixar o sofrimento continuar. Essa armadilha não destrói apenas corpos, mas também mentes, mostrando a crueldade calculada de Jigsaw. Agora imagine acordar em um quarto frio, acorrentado a Rat Trap. Seu próprio corpo se torna seu inimigo. Preso a mecanismos que quebram você lentamente, cada osso que se parte não causa apenas dor, mas também rouba sua força, sua clareza e até a sua chance de pensar em uma fuga. Você está condenado a sentir seu corpo te trair a cada segundo. O tempo, nesse caso, vai ser a causa da sua morte. E acredite, não é uma morte rápida, é bem prolongada, obrigando você a viver cada momento de agonia. E pior ainda, a sua sobrevivência não depende apenas de você, mas também de outra pessoa ter a coragem de intervir.
E com todo esse terror, a maioria simplesmente não conseguiria tomar uma decisão. E no fim, estar preso na Wreck Trap é ter quase certeza de que não há escapatória. Mesmo antes do primeiro osso se partir, a sua mente já estaria em colapso. A visão do seu próprio corpo esticado e torcido, o som dos seus ossos se partindo, a total impotência, já é o suficiente para enlouquecer qualquer pessoa. O medo por si só iria paralisá-lo, e uma vez que você perde a esperança, a sobrevivência deixa de ser uma opção. A armadilha não mata apenas o corpo, mas também destrói a vontade de viver. E falando em tortura, imagine entrar em uma sala mal iluminada com o coração já acelerado. No centro, você vê uma máquina assustadora que parece ter sido projetada para punir a própria física. Esta é a armadilha House Power, uma das invenções mais cruéis de Jigsaw. De primeira parece impossível sobreviver, e é exatamente esse o objetivo. Seus membros, braços e pernas são presos em direções opostas, esticados por um sistema de cordas ou cabos, e ao mesmo tempo, o motor de carro acelera nas proximidades. Quanto mais o motor gira, mais as cordas se esticam, e a cada segundo que passa, a força aumenta e o seu corpo luta contra as leis da física, que nunca foram feitas para serem vencidas. As leis de Newton não se curvam para humanos desesperados. Quanto mais você luta, mais seus membros são puxados em direções diferentes. Ossos se quebram, músculos se rompem e a dor surge em ondas das quais você não consegue escapar. A armadilha não é apenas um teste de sobrevivência, é um pesadelo físico completo, projetado para fazer você pagar por cada escolha da maneira mais cruel e literal possível. E a parte mais medonha, as armadilhas de Jigsaw são sempre bem calculadas. Essa não é apenas para te dar susto, é a ciência transformada em uma condenação à morte. Aqui não temos sorte nem truques ocultos, apenas a força bruta contra a carne humana. A armadilha House Power não ameaça apenas a vida, mas também transforma as próprias leis da física e do movimento na causa da sua morte. Nessa próxima armadilha, Jigsaw criou uma coisa que transforma seus instintos na causa da sua morte. E confie em mim, lutar ou fugir aqui nunca foi tão inútil. A armadilha do anjo, também conhecida como The Angel Trap, pode ser a coisa mais cruel que Jigsaw já criou, cientificamente falando. Basicamente, essa armadilha não é apenas mortal, é também uma aula de mestre sobre escolhas impossíveis. A instalação parece bem simples. Aqui, um dispositivo está preso à sua caixa torácica, junto com aço cáustico e um temporizador com 59 segundos. Porém, é aqui onde a biologia torna isso letal. Esses ganchos são colocados através dos seus músculos internos das costas. Esses são os músculos que você precisa para respirar. E no momento em que eles são ativados, esses músculos começam a se romper. Mas o verdadeiro gênio é o ácido, que no caso é o ácido sulfúrico com pH 0,5. Nessa concentração, o ácido começa a corroer a pele e os tecidos, causando uma dor horrível. E literalmente iria destruir suas terminações nervosas em menos de 2 segundos. Seu cérebro literalmente não seria capaz de processar a dor tão rápido para reagir de forma adequada. E quando você sentisse a dor, suas mãos já teriam ido para o beleléu. A armadilha literalmente cria um ciclo de morte perfeito. Se você se mover muito rápido, sua gaiola torácica se rompe. Se você se mover muito devagar, o ácido destrói sua mão. E nem adianta se soltar. Nós dois sabemos que você não vai conseguir. Porém, as duas coisas aconteceriam ao mesmo tempo. E falando em morte perfeita, existe uma armadilha que transforma o seu próprio batimento cardíaco na causa da sua morte. Estou falando da Laser Collar Trap. Aqui, 2 colares de metal denso são conectados às paredes por cordas de metal contraídas. E também conta com lasers altamente cortantes para impedir que você tente abrir o colar. E já vou logo adiantando que é inútil tentar derrotar essa armadilha. Qualquer barulhinho a mais e pronto, você já era. Parece bem fácil ficar quieto, né? Mas é aí que vem um problema. Quando você sente o medo, o coração dispara. E adivinha, esse barulho do seu coração já é o suficiente para ativar a armadilha. Ou seja, quanto mais você tenta se acalmar, mais difícil fica. A respiração acelera, o peito sobe e desce e o coração bate mais forte. E tudo isso só aumenta o barulho. É como lutar contra o seu próprio corpo e, spoiler, você nunca vai vencer. Essa armadilha é cruel porque transforma o instinto de sobrevivência na causa da morte. Mas calma, porque ainda temos armadilhas muito piores que vão simplesmente quebrar todas as regras da biologia e até da física.
finalmente chegamos na armadilha Neuropit. Quando você conhecer essa armadilha, você vai descobrir que não é apenas tortura, mas sim uma engenharia de tortura perfeita. O conceito dessa armadilha parece bem direto ao ponto. Tudo o que você tem que fazer é encontrar uma chave dentro de um poço. Parece bem simples, né? Porém, dentro dele tem várias seringas usadas, e é aqui onde está a parte diabolicamente doentia, pois essa armadilha brinca com os reflexos humanos involuntários. Você não vai descer lá embaixo com calma e devagar, você vai cair com tudo, e quando você cair, seu corpo automaticamente fica tensionado para amortecer a queda. E essa tensão acabaria enfiando várias agulhas profundamente no seu corpo, fazendo com que atinja vários vasos sanguíneos, e ao sentir essa dor, você por puro instinto tenta remover as agulhas, pois é o que o seu cérebro está programado para fazer. No entanto, mais agulhas acabariam entrando no seu corpo, mas agora vem a parte verdadeiramente diabólica e impossível. Mesmo que você encontre a chave, você já está automaticamente infectado. Cada agulha é um presente misterioso, pois você nunca sabe quais os tipos de doenças mortais elas podem conter. Essa armadilha não se trata de escapar, pois ela não se importa se você vai sair de lá ou não. E de qualquer modo você não irá sobreviver a esse pesadelo médico que irá te assombrar pelo resto da sua curta vida. É literalmente uma guerra biológica. E essas foram todas as armadilhas de jogos mortais que são literalmente impossíveis de sobreviver. Mas talvez você ainda ache que poderia vencer alguma delas e deve estar aí pensando: ah, mas eu com certeza iria sobreviver a essa armadilha, o pai manja demais. Bem, se você achar isso, comente aqui embaixo explicando exatamente como você faria para sobreviver a essa e as demais armadilhas mencionadas. Eu estou ansioso para ver esses planos de fuga geniais, especialmente de pessoas que acham que podem literalmente burlar as leis da física. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha e comente quais outros temas parecidos vocês gostariam de ver aqui no canal. E claro, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.